Olá, esse é o Filosofia em Comum, nosso canal de filosofia, e esse é o Abecedário Político, e o nosso assunto de hoje é desinformação. O que é, afinal, desinformação? Desinformação é uma tecnologia política muito atual. De algum modo, todas nós estamos mergulhados hoje em contextos de desinformação, ou somos vítimas da desinformação, que é simplesmente essa grande tecnologia política pela qual se busca manipular a crença, manipular a consciência, manipular a capacidade de pensar e a capacidade de refletir das pessoas, fazendo com que elas simplesmente aceitem determinados conteúdos como se eles fossem verdadeiros, porque é assim que eles se apresentam, embora esses conteúdos sejam falsos. A desinformação é o contrário da informação, enquanto a informação busca nos trazer um conteúdo que é agregado ao nosso conhecimento, ou seja, um conteúdo que nos informa de algo e que nós podemos considerar como sendo saber e conhecimento. A desinformação, ela manipulando a aparência de informação, ela nos dá um conteúdo falso, embora ela não seja necessariamente uma mentira, ela nos dá um conteúdo falso, distorcido, mas que nós devemos tomar como se fosse um conteúdo verdadeiro. Então, a desinformação é uma manipulação, a desinformação visa sempre fazer com que o outro do conhecimento, o outro da informação, essa pessoa que recebe uma mensagem, que essa pessoa seja então capturada dentro de um sistema organizado, pré-organizado, que vai dizer para esse sujeito, para esse corpo, para essa pessoa, como ela deve pensar, no que ela deve, afinal de contas, acreditar. A desinformação, ela visa o nosso imaginário. As empresas que usam esse mecanismo de desinformação, usam a desinformação como tecnologia política, elas visam justamente capturar a mentalidade das pessoas, a afetividade, a forma de pensar, a forma de sentir dos sujeitos, das pessoas em geral, e com o objetivo de uma manipulação que leve também essas pessoas a uma determinada agência. É importante nesse sentido, para esses grupos que têm esse desejo de poder, esse projeto de poder, é importante que as pessoas individuais, que elas sejam capturadas nesse processo de formação de um pensamento único, que a gente pode chamar de ideologia, e a desinformação é justamente aquilo que vai permitir que as pessoas sejam capturadas nessa armadilha e, portanto, possam servir a esse pensamento único, que é um pensamento sempre ideológico. Os grupos que utilizam a desinformação são grupos sempre que visam o poder, grupos que não visam jamais a verdade não interessa. Então, a desinformação vai ser usada por grupos econômicos, por grupos religiosos, por grupos políticos, grupos que visam justamente dominar os indivíduos para que, na dominação dos indivíduos, possam também dominar grupos de indivíduos e grandes grupos, grandes massas, com o objetivo, evidentemente, de garantir o seu próprio poder. E a desinformação, ela se apresenta de diversas formas. Ela é uma tecnologia política muito complexa, muito bem utilizada e também muito criativa. Então, ela pode se apresentar como notícias falsas, as fake news. Então, notícias falsas, coisas que não aconteceram, mas se pode apresentar ao público como se elas tivessem acontecido. Elas podem também ser apresentadas como boatos, ou seja, como uma mentira que se pregou e que se começa a falar e que se começa a difundir, a veicular e que passa a valer como verdade porque é repetida e porque certamente muitas pessoas se beneficiam com essa repetição e com o conteúdo falso que é transmitido. Além disso, além de ser fake news, de se apresentar como fake news e além de se apresentar como boataria, a desinformação também pode se apresentar na forma de aquilo que vem sendo chamado de infodemia. O que é uma infodemia? É uma quantidade inacreditável de
informações, entre aspas, que fazem com que as pessoas fiquem muito confusas em relação ao que é verdadeiro e o que é falso. E é claro, o mais importante nisso tudo é que a desinformação visa aniquilar, acabar por completo com a separação, com a diferença entre o que é verdadeiro e falso. Então, pessoas que defendem que não existe diferença entre o verdadeiro e o falso são pessoas que estão justamente tentando burlar o contexto da comunicação, estão tentando fazer com que as pessoas não tenham mais discernimento entre uma coisa e outra, justamente para que possam ser melhor manipuladas. O que acaba acontecendo é que a mentira, o falso, toma o lugar do verdadeiro, da verdade, que antes ou que sempre deveria ter sido o único patamar a partir do qual nós trabalharíamos a construção da nossa linguagem, a construção das nossas opiniões, dos nossos questionamentos e até mesmo das nossas certezas. Mas com a desinformação não existe mais ideia de falso e verdadeiro, não existe mais a ideia do incerto e do certo, e a própria ideia de certeza, não é que ela desapareça, a certeza passa a valer como aquilo que está dado pela desinformação. Se a desinformação foi então apresentada por um veículo de comunicação importante, que tem uma credibilidade, ou por uma pessoa que se considera uma pessoa importante, que tem um cargo, por exemplo, numa determinada sociedade, pode ser que a desinformação tenha ainda mais força por ter sido justamente veiculada por esses grupos, por essas instituições, ou por essas pessoas que são respeitadas por ocuparem, por exemplo, um cargo. Imaginem uma pessoa que seja um presidente da República, quando essa pessoa transmite uma desinformação. Quem é que vai achar que um presidente da República é capaz de mentir? Ou um deputado, uma deputada, uma pessoa que tem, enfim, um cargo político, sempre um cargo político é sempre uma coisa importante, e sempre, em função dessas pessoas que são cargos políticos, serem pessoas que foram eleitas, elas foram escolhidas para ser representantes de uma população, então elas têm uma credibilidade prévia que faz com que as pessoas confiem nesses indivíduos, mesmo quando eles transmitem desinformações. E assim com todas as autoridades de uma determinada área. Se as pessoas são médicas, se as pessoas são advogadas, se as pessoas são professoras. É óbvio que nós vamos confiar nessas pessoas que são especialistas da sua área e que têm um suposto saber. E também confiamos, evidentemente, nos políticos, já que nós elegemos os políticos para que eles nos representem. E nós, ao votarmos nos políticos, nós lhes demos justamente a credibilidade que vai valer sempre, a cada vez que eles emitirem uma proposição, um enunciado, uma informação, uma frase qualquer. Temos um problema então. Se a verdade está abalada, se a verdade não vale mais como um patamar a partir do qual nós tentamos nos organizar como sociedade, se a verdade caiu por terra, toda a comunicação que organiza as relações humanas, ela também está prejudicada. E nesse sentido, a cultura, as instituições, a própria democracia. A desinformação, ela afeta não apenas a nossa vida pessoal, não apenas a nossa maneira de pensar, mas ela afeta a sociedade como um todo e afeta o sentido das democracias. A própria realização, o avanço da democracia é interrompido ou, no mínimo, prejudicado através da desinformação. E nesse caso, evidentemente, nós precisamos lutar contra a desinformação. Precisamos lutar pelo direito à verdade. Mesmo que a gente não saiba qual é a verdade, nós temos o direito de buscá-la, e é para isso que serve o jornalismo, as empresas midiáticas, sejam estatais, sejam privadas. Uma ética básica que estabelece a verdade como um patamar é absolutamente fundamental para uma mídia que faça
sentido e que promova a democracia numa determinada sociedade. Então, isso não pode ser esquecido. Por isso, falar de comunicação e ética é tão importante numa época também em que a ética está tão abalada.